Vamos falar sobre HPV. O que é, tratamento, o que pode causar, tudo isso com o nosso ginecologista, Dr. Felipe Lanner. Bem-vindo novamente. Obrigado, prazer estar aqui de novo. Doutor, o que é HPV? Então, o HPV ele é uma classe de vírus, né? São vários vírus que fazem parte dos HPV, que é o papilomavírus humano, né? E o que eles podem causar, onde eles podem acometer? Então, o HPV, ele é dividido nos grupos dos de baixo risco e os de alto risco, né? O risco de quê? É o risco de câncer. Então, os HPVs de baixo risco de câncer, eles normalmente são aqueles que causam as verrugas genitais, né? Já os HPVs de alto risco, normalmente eles não levam a nenhum sintoma. O principal que as mulheres precisam saber é que ele é sexualmente transmissível, né? E mesmo se usando preservativo a vida inteira, a mulher pode sim adquirir o HPV. Olha só, e quando a gente pensa aí no HPV, a gente sabe que tem uma vacina. Vamos falar um pouquinho a respeito dela, que Exatamente. idade, se é indicado fazer. Então, é indicado fazer. Hoje ela já faz parte das vacinas do Ministério da Saúde, né? Então, as meninas já podem fazer. Normalmente, as próprias escolas já estão orientando isso também. E a vacina serve para se prevenir o vírus, né? Então, mesmo a mulher tendo contato com aquele vírus, ela tendo a vacina, ela tem uma chance maior de se proteger de um câncer. Não seria uma proteção do vírus, né? Mas ela já teria uma imunidade contra esse vírus. Então, a chance de esse vírus provocar uma ferida que leve a um câncer de colo do útero acaba sendo bem reduzida nas mulheres que recebem essa vacina. Entendi. E como que esse vírus, ele gera o câncer? Ele se transforma? Quais são os sinais de alerta? Então, esse vírus, no momento em que a mulher adquire ele, o sistema autoimune que combate o vírus, mas em alguns casos não é o suficiente. E esse vírus se instala e provoca algumas alterações celulares, principalmente no colo do útero, mas ele também pode causar câncer de vagina, de vulva, de ânus, de pênis. A partir do momento em que essa mulher tem essas alterações causadas pelo vírus, e não se descobrir cedo, pode ser que essas alterações um dia se tornem um câncer. Esse é o motivo de as mulheres, normalmente, né, coletarem o exame de Papa Nicolau, a citologia de colo do útero, todos os anos. É importante a gente salientar que a coleta do exame, que a gente chama de preventivo, é para se identificar essas possíveis feridas causadas pelo HPV. A gente não consegue saber se a mulher tem o vírus coletando somente o Papa Nicolau. Mas hoje em dia a gente tem um exame específico que se coleta junto, que se faz um estudo daquelas células para ver se ali se tem também o vírus. Mas normalmente nos exames coletados, principalmente no SUS, no posto de saúde, ainda não é feita a coleta da pesquisa que a gente chama de captura híbrida para pesquisar o HPV. Infelizmente a gente não tem isso ainda no SUS. E uma vez que se descobre, tem algum tratamento? Então, quando se descobre somente o vírus sem que tenha alguma lesão, a gente faz alguns exames complementares, como por exemplo uma colposcopia, para se investigar se realmente não tem nenhuma lesão ali naquele colo, às vezes até mesmo uma biópsia. Não se tendo nada, a gente coleta a cada 6 meses esse exame preventivo, pelo menos por 2 anos, né? Para acompanhar, para ver se nenhuma alteração vai ser causada ali naquele colo do útero pelo vírus. E esse vírus, você falou que ele pode apresentar verrugas. Essas verrugas, por exemplo, na parte genital, elas podem ser retiradas? Elas devem ser retiradas? É opcional? Como que é? O ideal é que sim, que elas sejam tratadas, né? Às vezes elas são cauterizadas e às vezes a gente precisa fazer uma ressecção mesmo, principalmente quando são muitas, né? Então, os HPVs de alto risco, eles provocam algumas alterações naquelas células que levam às verrugas. Já o HPV de alto risco provoca as alterações que levam a essas feridas no colo do útero, que um dia podem se tornar um câncer. Quando a gente identifica lesões que a gente chama de baixo grau, a gente consegue fazer só um acompanhamento ou, às vezes, fazer algum tipo de tratamento mais simples, como uma cauterização. Já as lesões de alto grau, elas devem ser removidas, muitas vezes cirurgicamente. E olha como é importante a gente manter as consultas em dia, porque tudo que a gente descobre com antecedência, a gente tem mais chance de tratar e resolver. Sim, mas quando a gente pega um câncer já adiantado, fica mais complicado, né, doutor? Ah, sim, com certeza, né? Por isso que a gente sempre chama de exame preventivo, porque realmente a mulher fazendo todo ele, fazendo esse exame todos os anos, a chance
de se descobrir uma lesão num grau menor, aumenta, né? E se tratar uma ferida ou uma lesão dessas de baixo grau é muito mais fácil realmente do que fazer um tratamento complexo para o câncer. E quando você falou que o vírus ele é dividido em... Baixo risco e alto risco. E quando a gente pensa nesse baixo risco, a gente pensa nas verrugas e ele pode se transformar em alto risco ou ele não tem essa mutação? Ou tu tem um de baixo risco ou tu tem... Isso aí, ele não tem essa mutação, né? Se é um tipo de vírus, ele vai ser sempre aquele. Mas os vírus de baixo risco, eles normalmente causam essas verrugas e dificilmente levam ao câncer, mas eles também podem estar associados ao câncer. Entendi. Quanta informação boa. Esse vídeo aqui é pra gente assistir várias vezes, pegar aí todas as informações, mas como eu sempre digo, né, doutor, mesmo que a gente converse aqui, nada dispensa uma consulta. Exatamente. Dali da paciente conversando, tirando todas as dúvidas. E outro ponto principal é o olhar, né? O médico precisa de exames, o médico precisa ver, porque só de falar não tem como dar um diagnóstico, né? Precisa ser feito um exame clínico, onde vai ser realizada a coleta, que é muito importante, né? Eu diria que sim, é o exame mais importante que as mulheres devem fazer. Então, e é importante se falar que muitas vezes mesmo a mulher tendo um HPV de baixo risco, ela pode também ter associado um HPV de alto risco, né? E as vacinas estão aí para que pelo menos facilite o tratamento, né? Para que essas mulheres estejam mais protegidas. Olha só, então tá na hora da gente colocar os nossos exames em dia, né, doutor? E fazer a vacina. E fazer a vacina, verdade. Obrigada pelas informações, eu adorei. Eu que agradeço, prazer estar aqui de novo. Até a próxima. Até mais. Leucemias na infância. A doutora Mani Bagi trouxe esse tema super importante para conversar conosco, nos alertar sobre alguns sinais, sobre tratamento. Doutora, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Além de pediatra, eu sou oncologista pediátrica, eu tenho 2 faces geminianas, né? A pediatria de prevenção e a oncologia no hospital, então atuando nas 2 pontas. Mas a gente às vezes se pergunta, né? Eu já ouvi isso, mas criança tem câncer? Criança tem leucemia? Sim, elas têm. E a leucemia, ela é o câncer mais comum da infância. O que é a leucemia? Dentro do nosso corpo, a gente tem, dentro dos nossos ossos longos, a gente tem a produção do nosso sangue, que a gente chama isso de medula óssea. E a leucemia é um câncer de dentro dessa medula. A nossa medula produz 3 células normais. A gente produz as hemácias, que é aquela parte vermelhinha que carrega oxigênio no nosso sangue, produz os leucócitos, que são as nossas células de defesa, e produzem as plaquetas, que são as nossas células que ajudam na nossa coagulação. O que acontece? A gente tem, eu faço sempre uma analogia com o Star Wars, fica fácil de entender. Quando a gente vê lá o Anakin, ele lá, a mãe dele morreu, deu uma mexida nele. Mas depois, quando a Padmé morreu, deu uma segunda mexida nele, e ele que era bom, virou do mal. Então eu tenho uma célula dentro da minha medula que aconteceu alguma coisa com ela, ela ficou quieta. Mas quando acontece uma segunda coisa, essa célula que a gente vai chamar de clone, e depois de blasto, esse clone leucêmico, ele começa a se reproduzir. Então, e o nosso corpo não consegue impedir. Então ele vai se reproduzindo, ele vai enchendo a medula e a medula deixa de produzir as células saudáveis. Então, quais são os sintomas que a gente vai ter na criança? A gente vai ter os sintomas dessa invasão da medula. Então, se eu não produzo as minhas hemácias, o que vai acontecer com a criança? Ela vai ficar anêmica. Então, ela vai ficar pálida, cansada. Se eu não produzo os meus leucócitos, eu vou ter infecções. Se eu não produzo a minha plaqueta, eu vou ter sangramentos ou eu vou ter manchas roxas. E essas células, quando elas começam a circular pelo nosso corpo, elas podem parar em alguns lugares. Então, podem parar no nosso fígado e no nosso baço. Então, o que a gente vê na criança? Um aumento do fígado e do baço, fazer só um barrigão. A gente vê, elas param nos nossos linfonodos, então a gente vê aquelas crianças com grandes linfonodos. E a partir do momento em que essa medula vai sendo infiltrada, começa a doer. Então a gente vê a criança com dor óssea, vê a criança com dor articular. Então todos esses sintomas são sintomas da ocupação da medula e desses blastos que vão sair pelo nosso corpo. Então quando o pai ou a mãe vê isso, às vezes a gente vai ver isso refletido no nosso hemograma, né? Então eu suspeitei
né? Sou pediatra geral, suspeitei isso, pedi um hemograma. Essa criança veio com a defesa baixa, ela veio com anemia, ela veio com plaquetopenia. Eu vou ter que ir lá dar uma olhada na medula óssea. Então, a gente faz uma punção de dentro do ossinho da criança e tira aquele líquido. Ainda bem que eu trabalho num serviço maravilhoso, a gente não faz isso com ninguém acordado. A criança vai para o centro cirúrgico ou é sedada, ela não vê, ela não sente, a gente tira e bota para análise. E a gente vai analisar o quê? Quem está dentro dessa medula. Daí a gente vai ver que, não, a maioria está lá cheio de Darth Vader, não tem Jedis bons. Então a gente vê aquele montão de Darth Vader lá e aquilo ali confirma o meu diagnóstico de leucemia. E o tratamento da leucemia, ao contrário de que muita gente pensa, quando a gente chega lá um paciente e fala assim, vai transplantar. Não, o tratamento da leucemia é com quimioterapia. A gente só manda as crianças para transplante quando essas crianças não estão indo muito bem. Quando a gente vai fazendo a quimioterapia e a doença não vai remitindo, ou quando a doença volta, dependendo do tempo que ela volta, a gente vai pensar em transplante, porque transplante não é uma coisa simples como a TV às vezes coloca pra gente. Então, a principal chance desses pacientes vai ser com quimioterapia. E a chance de cura de um paciente, dependendo da leucemia, é de 80% a 90%. Então, a gente, apesar de ser o câncer mais comum da infância, também é uma doença muito tratável. E quando a gente pensa nesse tratamento, ele leva muito tempo para a gente ter essa resposta do organismo e ele tem cura ou ele tem uma remissão? Como que funciona? Cura em qualquer câncer, a gente sempre vai falar depois de 5 anos, né? Mas a gente consegue dar a remissão da infância. Nas crianças, a gente vai ter principalmente a leucemia linfóide aguda, que é a LLA. O tratamento da LLA, eles são 2 anos. Mas não são 2 anos internados. A gente faz uma primeira parte que é mais intensiva, que é a quimioterapia na veia, às vezes internado, às vezes no ambulatório, e uma segunda parte, que é em torno de 1 ano, aí, onde ela vai tomar a quimioterapia oral. Então, essa parte mais intensiva e dura até 1 ano, e a outra parte dura ali mais 1 aninho. Doutora, e é uma criança que vai ser observada pro resto da vida? A gente geralmente dá alta para eles depois de 10 anos, né? A doença, quando ela é agressiva, ela tende a voltar logo. Então, quanto mais tempo esse paciente fica sem a doença voltar, maior é a chance dele ficar curado. E como a gente consegue prevenir, acompanhar, né, com o exame de sangue? Como que a gente poderia evitar de pegar uma leucemia já avançada? O câncer na criança ele é diferente do câncer do adulto. Porque o câncer do adulto, se eu não fumar, eu não vou ter câncer de pulmão. Se eu me vacinar contra HPV, não vou ter câncer de colo de útero. O câncer da criança ele não é prevenível. Por isso que no câncer da criança a gente precisa falar sobre o quê? Sobre o diagnóstico precoce. Então eu preciso pegar as doenças cedo para que aumente o potencial de cura delas. Então, no caso das leucemias, o que é mais importante? Essa criança ter um acompanhamento regular com o pediatra. O que hoje a gente vê muita falha disso, porque não é o oncologista que vai pensar, é aquele médico que viu primeiro. Então a gente vê muita criança pipocando em emergência, em UPA, e essa criança não tem um pediatra para chamar de seu. Quando ela tem um pediatra para chamar de seu, ele consegue perceber que tem alguma coisa errada. E a gente faz um trabalho muito legal lá no hospital, que é um trabalho de projeto de diagnóstico precoce, onde a gente leva para as escolas e para as secretarias de saúde e para todos os locais de saúde sob diagnóstico precoce, aonde a população em geral vai conseguir pensar junto também. Né? Então a gente que está aqui hoje divulgando, as suas mães já vão ficar atentas ali em qualquer um desses sinais e conversar com o seu pediatra. Sensacional, parabéns pelo seu trabalho. Eu sempre me emociono em ouvir, porque realmente é um trabalho muito lindo, né? E obrigada por dividir tantas informações conosco. Até a próxima. Até. O que realmente acontece em uma sessão de terapia? Você já fez? Você sabe? Hoje eu vou conversar com a Natasha, que é especialista nesse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Para falar sobre terapia. Sim, então, terapia. O que realmente acontece? Esse mistério que as pessoas têm medo? Realmente envolve muito mistério, né? O que tem ali na terapia, por ser um local que geralmente a gente vai sozinho, acontece de forma individual.
E por causa desse mistério, né, e esse receio, muitas pessoas acabam adiando a ida à terapia. E algo que poderia já ter resolvido, né, algo que ela já está carregando sozinha há bastante tempo, poderia já ter sido resolvido. É verdade, eu vejo isso muito das pessoas terem esse receio, o que será que acontece, e adiarem algo que é tão importante, adiarem qualidade de vida, adiarem paz, adiarem entendimento, porque no fundo o que acontece numa terapia é isso, né? É clareza. Sim, eu gosto de imaginar a terapia como uma casa. Todos nós temos essa casa interna, e nós fomos construindo essa casa com o passar do tempo. Essa casa tem alguns cômodos, tem quarto, né? A gente pode imaginar como a nossa casa mesmo. E a gente vai montando a mobília dessa casa, a decoração, conforme a nossa vida vai passando, conforme as pessoas passam pela nossa casa interna. E todos nós temos aquele quartinho da bagunça. Aquele quartinho que a gente pega algumas coisas que não fazem mais sentido, que eu não estou usando, e eu coloco lá naquele quartinho. E eu vou lá, guardo naquele quartinho. Em determinado momento, aquele quartinho, eu vou lá, vou acender a luz para guardar mais alguma coisa, e eu vejo que aquele quartinho já não tem mais luz. Então, eu só vou guardando e não consigo mais enxergar. O papel do terapeuta é ir junto com o paciente, abrir aquele quartinho. O terapeuta tem uma lanterna e vai poder te ajudar a olhar para aquele quarto e verificar o que tu queres abrir ali daquelas coisas que você foi guardando, mas que elas não deixam de incomodar, porque elas não deixam de estar, né, elas estão dentro da sua casa, elas fazem parte disso. Mesmo que a gente guarde nesse quartinho da bagunça, aquilo ali está fazendo parte da tua vida de alguma forma. Então, o terapeuta vai junto contigo abrir esse quartinho da bagunça. E é importante a gente pensar que a terapia ela não é somente um desabafo. Por trás da terapia existe todo um método. O método da gente poder compreender o que está acontecendo. Então, pensando nessa casa, vamos olhar para essa casa, vamos compreender o que está acontecendo aqui, elaborar. Então, olhar para essa mobília, se ela faz sentido com o teu momento atual, como é que ela foi construída, olhar para o teu passado. E depois, a cereja do bolo, que todo mundo deseja, que é a transformação. Só que a transformação, ela só pode acontecer depois que a gente criou todo um suporte. Então, a terapia, ela nada mais é do que esse passo a passo para a gente construir um suporte para o que precisa ser transformado. Porque muitas pessoas me falam, Natasha, eu não vou para a terapia porque eu já sei o que eu preciso mudar. Só que, ok, a gente pode ter clareza do que a gente precisa mudar. Mas se eu não consigo, não é porque eu simplesmente não quero, porque eu tenho preguiça ou algo assim. É porque eu não tenho suporte para dar esse passo a mais na minha vida. Então, o terapeuta, ele vai ajudar a criar esse suporte. Eu costumo pensar assim, que nesse quartinho da bagunça, talvez a gente abra e descubra uma caixa antiga, que talvez tenha ali alguns brinquedos antigos, um ursinho de pelúcia, que a gente quer resgatar e colocar novamente na nossa casa. Então, para isso, a gente vai precisar criar uma prateleira para colocar esse ursinho, e aí o terapeuta ele vai estar ali. Como é que vamos criar uma prateleira? Será que você tem algum recurso? Será que tem alguma madeira aqui na sua casa que a gente já pode verificar para construir uma prateleira? Então, o terapeuta está ali para te dar esse suporte para que você consiga colocar novamente algo antigo e que faça sentido na tua vida e que torne a tua vida ainda mais, né, satisfatória. As pessoas muitas vezes acham que o terapeuta ele vai te dar as respostas dos teus problemas. E, na verdade, com o terapeuta, você vai conseguir enxergar certas coisas que, às vezes, a gente não tem muita clareza, assim. Tu sabe que tá ali, mas tu não quer mexer, ou quando tu olha, tu acha que é de um jeito, e aí tu vai comparar. Aí, às vezes, só da gente falar, a gente já entende a questão, né? Sim, e a relação terapêutica é algo muito importante, porque independente da abordagem, os estudos demonstram que a relação terapêutica é o fator mais importante para o sucesso da terapia. Então, como é importante a gente ter segurança com o nosso terapeuta,
o terapeuta proporcionar um espaço de acolhimento. Então, essa relação é que ela vai ser definidora para o sucesso da terapia. Tanto que as pessoas muitas vezes trocam de terapeuta. Não, Sim. agora sim eu me encontrei. Então é interessante a gente ter, às vezes, até procurar ver, né, nas redes sociais, Sim. qual é a linha, qual a abordagem, para a gente se identificar, Exato. porque é uma relação que a gente cria, né? Uhum. E é uma relação muito importante, muito bonita. Eu digo assim que é a relação que eu crio com meus pacientes, assim, eu chego a me emocionar, sabe, com esse tipo de relação, que não existe uma relação, eu digo assim que a gente não é amigo, mas eu torço pelos meus pacientes, assim, então é algo muito emocionante essa relação. Porque é um momento muito genuíno, é um momento ali que a pessoa se abre e Uhum. fala às vezes dos seus defeitos, fala às vezes de algo triste, então é de confiança, de entrega ali com o profissional que está nos ouvindo e nos acolhendo, né? Exatamente, que a gente possa ser realmente quem a gente é, que a gente possa ir para a terapia assim, de uma forma de relaxada, de entrega, né? Isso que é muito importante. E assim, as pessoas falam, quanto tempo dura um tratamento com um psicólogo? Eu sempre falo, né, que tem que ser eterno, que todo mundo tem que fazer terapia pro resto da vida, né? Sim. Porque tu resolve as situações ali, mas vem outras, e daí ele vai te ajudando a trabalhar tudo isso, né? E assim, acho que é importante também o terapeuta ele poder pontuar, né? Você veio com uma questão inicial, ela já está resolvida, você gostaria, né, de dar sequência? A terapia, ela tem início, meio e fim, né? Então é importante que as pessoas saibam que elas podem iniciar a terapia e parar em determinado momento, não precisa ser pro resto da vida. Eu tenho alguns pacientes que têm esse desejo, né, de continuar, que continuam bastante tempo, né, alguns anos comigo. Mas tem outros que vêm, ficam 6 meses, 1 ano, finalizam e tá tudo ok e seguem sem terapia. Que legal, eu adorei. Obrigada. Obrigada. Adorei aí a questão da casa. Sim. Acho que ficou bem legal de entender. Obrigada por dividir conhecimento conosco e até a próxima. Obrigada também, até a próxima. Perda auditiva congênita. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com a nossa otorrinolaringologista, a doutora Marcela. Bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite. O que é a perda auditiva congênita? É uma perda, é uma criança que adquire aquela perda durante a gestação. Então, a criança vai nascer com algum problema auditivo. Claro, daí ele pode ser principalmente o foco hoje, eu gostaria de trazer das causas infecciosas, que eu acho que é o mais importante, assim, que é algo que a gente consegue prevenir. Então, eles têm algumas causas ali durante a gestação. Sim. E aí você vai trazer algumas delas para nós. Sim. Principalmente pensando em coisas que a gente consegue prevenir, né? Então, por exemplo, a criança, se ela vai ter alguma mutação, algum problema genético, alguma malformação, isso é uma coisa que vem desde a constituição do DNA da criança ali. Mas coisas que a gente consegue prevenir, evitar um problema ali durante a formação do embrião, é, por exemplo, as causas infecciosas. Então, vírus, bactérias, algumas coisas que hoje já existem vacinas, e outras que a gente sabe como prevenir e os pacientes não se cuidam, tá? Então fala um pouquinho para nós sobre essas situações, sobre vacinas, Sim. Conta tudo para nós. Então, por exemplo, antigamente uma grande causa de perda auditiva era a rubéola, tá? E hoje a gente vê praticamente zero para pacientes com relação à perda auditiva decorrente da gestação, que pegou rubéola na gestação, porque a vacina é obrigatória, né? Então, hoje, o que a gente vê de pacientes que sofreram com essas sequelas são pacientes adultos, já passou essa onda. Agora, o que está em vigência no mundo inteiro é o citomegalovírus. É uma virose que não é detectado, não é, na verdade, rastreado na gestação, na grande maioria das vezes. Isso é um problema, tá? Ainda não é estabelecido pelo Ministério Público a obrigação no pré-natal de rastrear a doença. A Associação da Ginecologia e Obstetrícia, eles já recomendam, porque pode ter sequelas no recém-nascido, tá? E uma delas é a perda auditiva. A perda auditiva já pode nascer, no caso desse vírus,
ao nascimento já ter ali numa pequena porcentagem dos bebês, mas tardiamente também pode aparecer. Então, a criança com 2, 3, 4 anos de idade pode começar a perder a audição progressivamente por causa desse vírus. E a outra etiologia que também eu acho muito importante ressaltar aqui é a sífilis. A sífilis, há muitos anos atrás, a gente tinha um controle maior. Hoje as pessoas, ela é uma doença sexualmente transmissível, né? E hoje as pessoas, elas não se protegem mais tanto. A gente tem taxas cada vez maiores de sífilis na transmissão entre os adultos e também para as gestantes, que a gente chama de sífilis congênita, que dá diversos problemas ali para o recém-nascido, não somente auditivo. O auditivo, na verdade, é o de menos. A gente tem outras coisas ali que envolvem a saúde do nenê. Então, hoje, os dois principais, mas muito mais ainda, o citomegalovírus, são grandes causas de perda auditiva ali na criança quando eles vêm de caráter congênito, ou seja, adquiriu o bicho, o patógeno, durante a gestação. E quando a gente pensa nessas situações, tem como descobrir e fazer algum tratamento? Ou uma vez, a mãe tem sífilis, o bebê já vai nascer com problema? Como que é essa relação? Por exemplo, na sífilis, a gente consegue detectar durante a gestação, existe protocolos de tratamento e quando o bebê nasce, se foi feito pré-natal, tudo direitinho, vai estar na caderneta da mãe, o bebê ele já é rastreado. Faz exame de sangue, às vezes coleta até líquor para ver se foi contaminado esse bebê e também se a gente vê positividade, trata e tem que ser seguido com o infectologista pediátrico. O citomegalovírus também, a gente pode, se for rastreado na gestação, a gente consegue ver a conversão da sorologia, rastrear esse neném no nascimento, investigar, entrar com medicações para evitar sequelas para esse nenê. Então, sim, um pré-natal adequado que faz essa detecção nos tempos certos, a gente consegue prevenir muitos malefícios para eles. Que interessante, porque a gente sempre fala sobre prevenção, a gente sempre fala sobre vacina, sobre cuidados, enfim. E a gente ter acesso a esse tipo de informação, porque, poxa, a gente pode evitar aí que o nosso filho nasça com problema auditivo. Isso é sério. Sim, isso é muito sério. E, às vezes, dependendo da etiologia, problema no coração, problema no olho. Então, um outro bicho é a toxoplasmose, que daí ele já pega mais ainda a parte do olho, da parte de desenvolvimento cerebral, e a gente consegue prevenir com lavagem de verduras de uma forma adequada, né? Com água sanitária, né? Não é aquela passagem na água da pia, né? E as pessoas que têm preguiça, a gente sabe disso, as pessoas não fazem. Então, uma gestante, ela comer um buffet livre é um pouco complicado, porque tu não sabe como foi feita aquela higienização. Será que foi feita de uma forma adequada? A gente recomenda as gestantes fazerem mais em casa isso, né? Se for para comer fora, comer as coisas mais cozidas, garantidas, né? Que dá para comer. E são pequenas coisas, e por isso que a gente reforça tanto o pré-natal, por isso que a gestante tem que fazer tantos exames. Não é só a questão de pressão alta, a questão de diabetes, mas aquelas sorologias todas, HIV, sífilis, toxoplasmose, a gente sempre rastreia. É para isso, porque a gente precisa ver se esse bebê ele tem risco de ter algum problema, alguma malformação, alguma afecção que pode se tornar crônico o resto da vida para ele. Eu amei. Quanta informação boa. Então, atenção aí, gestantes. A gente tendo informação, a gente pode cobrar, né? A gente pode estar em cima, a gente pode estar verificando tudo isso, porque é nosso direito, né? E a gente ter essa responsabilidade. Eu sempre falo que a época que eu mais me cuidei foi a época que eu estava grávida e amamentando. Então, assim, não quer te cuidar, cuida o bebezinho que está ali dentro de ti. São momentos críticos para o bebê. E que, mais uma vez, pode mudar todo o desfecho da vida de uma pessoa, né? Que tá ali só sendo gerada. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado. Então, te agradeço por trazer essas informações, esses alertas tão importantes. E se você quer entender um pouco mais, está grávida ou, enfim, quer conversar com a doutora Marcela, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Marcela lá no Instagram, agenda uma consulta, conversa, porque também pode ser algo interessante, né? De tirar todas essas dúvidas até durante a gestação. Sim, por exemplo, se for algum agente etiológico que eu veja que tem um risco de perda auditiva, eu vou fazer um rastreio, eu vou investigar, fazer avaliações auditivas aprofundadas para a gente já detectar de uma forma precoce. E dependendo também de qual for, eu tenho que fazer um acompanhamento a longo prazo, porque dependendo pode só surgir lá na pequena infância, quando está na idade escolar.
Então, dependendo do agente etiológico, existem condutas diferentes. Muito obrigada por tanta Imagina. informação e até a próxima. Até mais. Verão e os olhinhos das crianças. O que a gente precisa saber sobre esse assunto? Doutora Jaque, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Pensando nessa época do ano, verão, piscina, praia, sol, o que as mamães precisam ficar aí alertas em relação aos olhinhos dos pequenos? Então, primeiramente, né, já que é verão, uma recomendação muito importante é o uso dos óculos escuros, óculos de sol para as crianças a partir dos 6 meses de idade. Então a gente pensa assim, é muito novinho. Não, 6 meses já pode usar o óculos e deve usar. Por que tem que usar o óculos, doutora? Porque da mesma forma que a nossa pele precisa proteção, os olhos também precisam, né? Então, a partir dos 6 meses já é recomendado que tenha essa proteção contra os raios UV. Então, os óculos escuros a partir dos 6 meses são muito bem-vindos. Perfeito. Pensando praia, muitas vezes entra aquela areinha. O que fazer? Então, primeira coisa, pedir para a criança não esfregar os olhos, pois se tem areia nos olhos e ela esfregar, o que pode acontecer? Fazer uma abrasão na córnea, e isso gera muita dor, pois machuca, então ela vai piscar, ela vai sentir dor. Então, a primeira coisa, quando cai alguma coisa estranha nos olhos, é lavar. Eu sempre oriento os pais, né? A gente sempre orienta com acidentes oculares domésticos também, com produtos químicos, sempre a limpeza com água, se tiver uma torneira, alguma coisa, já lavar. Se os pais perceberem que não é uma quantidade muito grande de alguma substância estranha que caia nos olhos e eles tiverem algum colírio lubrificante, né, colírio apropriado para uso ocular, pode-se usar o colírio também, e também a gente pode fazer uso do soro fisiológico nesses casos pontuais. Lembrando que a gente não pode usar o soro fisiológico para a limpeza diária e corriqueira dos olhos, pois ele tem cloreto, e isso pode alterar ali a flora bacteriana da própria pele, causar descamação, ressecamento e piorar alguns quadros de alergia e afetar o funcionamento das glândulas que produzem a nossa lágrima. Mas, nesses casos de acidente, o soro pode ser usado sim para a limpeza ali naquele primeiro momento. Entendi. Nessa época do ano, verão, as crianças também vão muito para a piscina, né, doutora? Então, assim, quais alertas para essa época? Porque eu vejo as crianças com o olhinho vermelho, enfim, o que a gente pode ter de medida protetiva? Porque acredito que o cloro deve ser bem agressivo e até o sal do mar. Sabe que é uma pergunta bem comum dos próprios pacientinhos, a partir dos 6, 7 anos, eles me perguntam, doutora, eu posso mergulhar de olho aberto? E eu sempre respondo, não pode, porque justamente o cloro é um produto químico, o cloro ele produz muitas alergias, né? Ele provoca muitas alergias, inclusive quando muitas crianças tomam banho de chuveiro mesmo, né? Que a água também tem cloro, então elas ficam com os olhos mais irritados, mais vermelhos. Eu sempre oriento para os meus pacientes, né, que fazem natação ou que tomam muito banho de piscina, é sempre ter um colírio lubrificante. Eu acabo prescrevendo durante as consultas, de preferência um colírio lubrificante sem conservantes, que a gente pode usar com mais segurança nas crianças, que é uma forma de eles saírem da água, a mãe já pinga o colírio ali já para tirar aquele excesso de cloro que possa ter ficado acumulado ali, já para não causar irritações. Olha que interessante. E assim como o uso do óculos solar é importante, eu penso que eu vejo muitas crianças na natação, todo mundo de óculos, mas quando vai para a piscina, para um parque aquático, acho que também pode levar o óculos para poder abrir o olho e não ter contato, porque eles gostam de nadar e olhar, né? Se eles têm essa intenção de mergulhar com os olhos abertos e até no próprio mar, né, que é a água salgada desidrata também, então sim, é uma boa opção também, né? Não é uma coisa obrigatória, se eles não vão ficar mergulhando, mas se eles querem mergulhar de olho aberto, os óculos de proteção são uma opção bem válida. Doutora, e sobre secreção nos olhinhos, aumenta nessa época do ano, diminui? Como que é essa relação entre a secreção nos olhos e fases do ano, temperatura? Então, geralmente as conjuntivites, né, elas podem acontecer durante todo o ano, né? A gente está vivendo um surto de conjuntivite viral, é um quadro que
está bem recorrente, semanalmente. Eu sempre falo que alguma alteração de algum vírus deve ter acontecido, pois antes a gente não atendia tantos casos com tanta frequência. Então, secreção nos olhos é um sinal de alerta. Sempre que tiver secreção nos olhos, tem que consultar. Porque eu sempre falo, Mari, olho vermelho e secreção pode ter mais de 20 causas diferentes. Então, a gente não consegue fechar um diagnóstico só em saber que o olho está vermelho e que tem secreção. Essa criança ela precisa ser examinada, nós precisamos ver quais alterações tem ali naquela conjuntiva, se tem alguma alteração na córnea, principalmente, pois tem doenças que são mais agressivas, bactérias que são mais agressivas, então a gente precisa fazer essa diferenciação. E olha como é importante a gente fazer ter essas precauções, porque, por exemplo, às vezes a criança foi para a piscina e ficou com o olho vermelho. Daí a gente não sabe o que é. Então, se a gente sabe que a criança foi para a piscina, usou óculos, né, de natação, óculos de mergulho, então tá vermelho, então é alguma outra coisa, né? Exato. E assim, geralmente quando a criança vai para a piscina e fica com os olhos vermelhos, se isso é uma coisa normal de acontecer, comum de acontecer com ela, os pais sabem. Geralmente quando é algo mais agressivo, é um quadro mais exuberante, a criança ela pode sentir dor, ela pode sentir mais ardência, então isso é um motivo de alerta e os pais devem levar o quanto antes para uma consulta oftalmológica. E vem acompanhado de febre, doutora? Depende do quadro, tem algumas conjuntivites que, principalmente causadas por alguns tipos de vírus, que elas podem acometer, né, a garganta, o ouvido, e também é um vírus que pode acometer a conjuntiva, então pode provocar febre. Eu adorei, obrigada por todas essas dicas, vou colocar em prática com certeza, já quero saber qual é o colírio indicado. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Clínica Vita, entender um pouquinho do que eles fazem lá, conhecer um pouco de cada profissional que atende? Gladys, bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente com você. Muito bom te receber e para falar um pouquinho sobre essa sua paixão que é a Clínica Vita, né? É uma paixão muito grande, assim, eu gosto muito do que eu faço, principalmente lidar com pessoas, né? Eu acho muito importante, eu sempre gostei. Hoje, a clínica ela tem alguns profissionais que eu acho importantíssimos para a vida das pessoas. Além da parte psicológica, a gente também tem os profissionais que são voltados para te manter bem, como o nutrólogo, né, que ele é formado em clínico geral e especializou em nutrólogo. Por que eu preciso de um nutrólogo? Porque ele vai te mostrar, muitas vezes tu está acima do peso, muitas vezes tu não estás conseguindo lidar com a comida, ou não estás conseguindo comer, ou não sabe o que é realmente se alimentar direito. Isso é muito importante. Às vezes o corpo da gente precisa de vitaminas e a gente não está entendendo por que ele não está respondendo muitas coisas. Mas, Gladys, por que, né, tudo isso hoje em dia, né, que as pessoas se preocupam muito em cuidar, né, da autoestima? Porque é muito importante, para te ter uma autoestima boa, tu vai conseguir trabalhar bem, tu vai conseguir ser uma mãe presente, tu vai conseguir ser uma esposa presente, tu vai conseguir estar na sociedade presente. Não é ser uma magra ou uma, né, toda bomba. Não, tu tem que estar bem contigo. A gente tem que estar bem com a nossa mente, com o nosso corpo e com a gente, né? A gente tem que olhar no espelho e se gostar. Então isso que é estar ali dentro da Clínica Vita, com ótimos profissionais, te mostrando como que tu vai fazer isso com o teu bem-estar. E aí nós temos o clínico geral, né? Também que ele cuida um pouco da saúde do homem. Por quê? Porque os homens, eles custam a conversar sobre isso. Eles custam a se abrir. Eles ficam sempre trancados em falar, né, sobre a saúde até sexual deles, que é muito importante isso, tanto para eles quanto para o parceiro deles. Então, é muito importante isso no dia a dia. Psiquiatra. Por que a gente tem uma psiquiatra tão voltada lá dentro?
Porque às vezes a gente não consegue lidar com o dia a dia, lidar com as informações que está vindo muito rápido, né? Hoje a gente trabalha muito rápido com tudo. Então, a gente tem esse celular que o WhatsApp a gente tem que responder, parece que se a gente não responde no momento certo, a gente vai ficar devendo alguma coisa para alguém. Então, o psiquiatra, ele te dá maneiras de tu lidar com isso do dia a dia, e é muito importante, né? A gente tem dentro da clínica também uma otorrina, né? Que ela é voltada muito para a área tanto infantil quanto adulta. Ela já é de anos, ela veio de Porto Alegre para cá, está trabalhando com a gente, é uma profissional muito exemplar. Além dela, nós temos nutricionista também, fora o nutrólogo, nós temos nutricionista, nós temos infecto lá dentro também, e nós temos a neuropediatra que, no momento, ela está um pouco afastada, né? Mas ela sempre está ali nos dando suporte. Temos a neuropsicóloga, né? E temos também, eu esqueci de uma profissional, neuropsicopedagoga, que é outra também voltada, que ela trabalha junto com a Michele, num projeto que a gente até está fazendo, né? Esse projeto, ele vai o quê? As duas vão trabalhar junto para ajudar os pacientes, tanto o paciente criança, quanto adolescente e quanto idoso, né? Ah, Gladys, mas às vezes fica caro ter todos esses profissionais. Hoje a clínica ela faz pacotes onde te facilita para te estar dentro desses profissionais, tá? Hoje também a gente lida muito com emagrecimentos, né? Muitos métodos de emagrecimento. Hoje a clínica também vai vir um projeto aí, que a gente está fazendo esse projeto com uma farmácia de manipulação, onde a gente vai ter um kit para apresentar para esses pacientes dentro da própria clínica, para facilitar a vida deles, para não estar aquela coisa, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que ir em outro lugar. Não, ele ali dentro da clínica ele vai ter todos esses suportes. Que interessante. De novo, eu bato na tecla de que o multidisciplinar, ele vem para realmente nos mostrar o caminho, porque nunca a gente precisa só de um profissional, de uma ajuda. A gente é formado por vários sentimentos, o corpo, a mente, então cada profissional trabalha em uma parte. Então, ter um psicólogo, ter nutricionista, um educador físico, enfim, isso tudo faz parte de um combo aí da saúde. E lá na clínica tu tens muitos profissionais que ajudam justamente nisso, levar qualidade de vida para as pessoas. Isso. E quando eu falo isso com tanta certeza do que eu estou falando, porque eu já vi nessa mudança. Eu fui a mudança, né? Então, hoje eu tenho uma academia onde eu vejo muita gente mudando a sua autoestima. Quando você está bem, você consegue estar bem. Eu não preciso estar magra, eu não preciso estar musculosa. Não, eu tenho que estar bem comigo. Quando eu estou bem comigo, eu fico bem com tudo. Tudo começa a ir de uma forma mais tranquila, né? Mas eu não gosto de ir num psicólogo, num psiquiatra. Gente, hoje fazer terapia é saúde. É importantíssimo, tanto para a gente, quanto para os nossos filhos, quanto para o marido, quanto para parente. É importantíssimo, porque é saúde. Eu tenho até uma cliente que ela tem 92 anos na academia, e ela chegou de bengala, e hoje ela não usa mais a bengala, e ela vai todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa fortalecer o nosso músculo, para a gente ter uma velhice mais tranquila, para a gente poder fazer as coisas sem depender dos outros, que é o que acontece com os bebês. Quando eles nascem, eles não precisam da gente ali, tentando ensinar eles todos os dias como é que faz as coisas. Hoje a gente precisa disso um pouco. E fora isso, eu acho que como é que o teu espaço ele é importante para a gente mostrar tudo isso e para os teus espectadores estar interagindo com a gente e buscando o bem-estar deles todos os dias, né? Porque a gente fica tanto nesse digital que às vezes a gente se perde muito, né? É verdade. E lá o interessante é que vocês atendem crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, porque
Todas as pessoas merecem ter qualidade de vida, todas as pessoas merecem ser olhadas, ouvidas, e eu percebo que é esse o objetivo da Clínica Vita, é receber a família inteira, o homem, a mulher, a vovozinha, os filhos, né? E esse acolhimento para a família inteira em todas as áreas. Isso mesmo, é isso que a gente pretende fazer lá dentro da Clínica Vida e constituir isso lá dentro com os profissionais. Eu adorei. Obrigada. Obrigada também. Por falar um pouquinho mais para nós sobre os profissionais que estão lá, por nos contar um pouco do dia a dia da clínica, do trabalho de vocês, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Você gosta de ler? Aquela leitura para mãe, para profissionais da área da saúde. Hoje eu vou conversar com a Elo sobre o segundo livro que ela escreveu e eu vou deixar aquela presente para nós. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Bem, assim, um momento cheio de coisas para trazer aqui, né, de informações para compartilhar. Então, o livro é Um TDAH em Casa. É um livro pensado para mães, para famílias, para pais também, para avós. A intenção é trazer informações para as famílias que acabaram de descobrir um diagnóstico ou estão achando, acreditando. E aí é todo esse... O que a família pode fazer, né? O que a família pode passar, proporcionar nesse ambiente. Então, essa é a ideia. A gente está vivendo um momento de muitos diagnósticos. Sim. Muitos, se for fazer um cálculo dentro da sala de aula, sempre tem, Sim. né? E acho bem oportuno o momento Sim, para ter esse material para leitura. Porque qualquer diagnóstico para uma mãe é pesado, mas às vezes porque a gente não tem informação. Exatamente. E é bem importante falar assim, né, todo esse meu repertório como professora, vivi essa fase muito como professora, assim, de lidar com as crianças na sala de aula, e aí por muito tempo eu fiz a orientação para as escolas, né, sempre como neuropsicopedagoga, depois vi o momento de estar fazendo essa orientação como terapeuta, né, trabalhando com a criança no atendimento, e aí foi nesses momentos que eu percebi o quanto a família estava sem orientação. Porque a escola está sendo orientada e está agindo. O profissional lá dentro do espaço age, né, e faz a terapia de uma vez na semana. E aí eu comecei a entender, Mari, que 15 minutos, 20 minutos diários de quando a família é orientada tem muito resultado. Porque a gente consegue ter essa frequência. E aí são as atitudes simples no dia a dia que trazem muito resultado para a criança, de ganhos mesmo, de habilidades que ela precisa estar desenvolvendo. Então, coisas ligadas à execução de tarefas. O foco do livro é esse, assim, de quais jogos que pode brincar, quais atividades que pode estar fazendo no dia a dia, que mudança no ambiente que pode fazer, né? Coisas que a família precisa entender que ela precisa oferecer um pouquinho mais. E aí, o que mais é esse que ela precisa oferecer? E com uma fala, a intenção é ser uma escrita voltada mesmo simples, sem teoria, não é um livro teórico para falar sobre TDAH, né? É um livro para a família entender como que ela pode estar agindo. Que necessário, Elo, que importante, porque a gente podia dizer que é um norte para essas famílias, porque a gente tem o diagnóstico do filho, aí o filho tem terapia, a escola já tem os profissionais lá, mas e a mãe que está lidando pela primeira vez com tudo isso? E com uma carga horária, né, imensa. E a gente vai pensar o quanto ela pode estar oportunizando, né, de aprendizado mesmo. Então, muitas vezes os pais me perguntavam, qual jogo? E aí eu ficava assim, gente, olha só como está faltando informação, né? Porque tem muitas possibilidades de fazer com que esse ambiente esteja enriquecido, né? Então, enriquecer esse ambiente, e assim, o ganho é muito grande, porque a gente percebe que a família está disposta, muitas vezes. Claro que tem as famílias que não vão, que assim, na terapia está ok, né? Está resolvido. Mas quando a família entende que alguma coisa ela pode estar mudando dentro do ambiente, criando dentro do quarto da criança, um ambiente para ele, né, se regular, por exemplo, que às vezes está muito agitado, começar a entender comportamentos. Então, o livro fala muito sobre isso, como que eu posso analisar algum comportamento, já entender o que está acontecendo e agir, né? Então, a família ela pode ser essa ponte entre o que a criança dá conta e o que o mundo exige. E a família faz muito esse contraponto, assim, o mundo está exigindo muito do meu filho, eu sei que ele não está conseguindo, então eu preciso dizer para esse mundo, para essa professora, para quem está ali, olha, meu filho não consegue isso que está pedindo dele, eu sei que ele não está dando conta, não é por birra, não é por mau comportamento, mas é que eu sei. Então, a família precisa ter essa informação
para conseguir equilibrar. E às vezes até trabalhar para essa criança dar conta, né? Então ela vai treinando mesmo. A sociedade cobra da família um posicionamento. Muito. E a família que ela não tem conhecimento, ela acaba indo numa onda que não deveria ir, que faz o oposto do que ajudaria. Exatamente. Prejudica ainda mais o desenvolvimento da criança pela família não ter conhecimento. Então, por isso que a gente volta naquela tecla. A família que tem conhecimento, ela tem uma arma, né? Exatamente. Ela sabe para onde ela está indo. Exatamente. E ela não espera da criança algo que ela não consegue oferecer, porque ela já sabe que aquilo é muito, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é justamente dessa informação mesmo para poder trabalhar o contexto todo da criança. Ela precisa ter a informação de como que ela pode agir dentro de casa, como que ela pode orientar a escola, que muitas vezes é o pai, a mãe ali, que vai orientar até a professora. Olha, comigo funciona assim. Né? E aí a professora, opa, porque é a singularidade daquela criança, né? Então, olha só, trouxesse uma resposta que está funcionando na sala. E aí, por isso que tem muitas estratégias de como, até as frases, Mari. Que frase que eu posso usar? Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, de novo, filho. Ai, de novo, poxa vida, eu já te expliquei quantas vezes. Isso não vai resolver, entende? A gente precisa ter esse lugar de quem orienta. Tá, vamos lá, como que eu posso te ajudar? O que está faltando agora? As perguntas certas, elas ajudam a criança a se ligar e conseguir agir. E muitas vezes a gente chama isso de mediação cognitiva, né? Eu fazer a mediação para que a criança raciocine e ela encontre a resposta. Então, tem várias coisas que pode fazer ali na rotina familiar que ajuda muito, né? E aí, às vezes, a criança até... Algumas características que são bem típicas do TDAH, a gente não consegue observar tanto. Por quê? Porque a criança está, claro, está bem trabalhada, vamos dizer assim, né? Então, é bem interessante isso, né? Eu vou pegar aqui o meu bloquinho de notas. Vamos lá. E vou anotar aqui algumas frases. As frases ajudam muito, as frases são bem potentes. É sério, assim. porque a gente, às vezes, fala algo que só prejudica. E aí, quando a criança já sabe das suas dificuldades, reconhece, muitas vezes isso diminui essa até autonomia. Ai, não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir. Né? Então, a gente está falando de autoestima, de segurança, né? Entender que esse adulto está ali disposto a ajudar. Então, a família, quando ela está informada, ela está disposta a ajudar, porque ela sabe mais ou menos como. Ou pelo menos é como se fosse Sabe, eu penso assim, quando a gente vai numa aula de várias receitas, né? Eu tenho várias receitas. Não necessariamente eu vou usar aquelas receitinhas ali, mas eu tenho um repertório muito maior para cozinhar, né? Então, é essa a ideia. O livro trazer um repertório maior para essa família que está precisando de ideias, está precisando de alimento, né? Que legal, Elo. Que importante. Bem... Esse livro incrível, tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. Vai dar essa força aí para as famílias que eu acho tão necessário na educação. Parabéns. Obrigada. Eu quero ele aqui também. Sim, estará. Logo estarei na próxima aqui. gravação. Eu quero ele aqui para a gente mostrar. Isso. Mas você pode acompanhar todo esse processo lá no Instagram da Elo, né, Elo? Sim. Que tu tá compartilhando também um pouco, né, do que tá acontecendo. É tão bom porque as pessoas vendo essa criação, né, tá surgindo é como uma gestação ali, né? Então vamos acompanhar essa gestação junto. Sensacional, adorei. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada, sempre bom estar aqui. Até a próxima. Doenças autoimunes. Doutora Ana trouxe esse tema, eu acho bem importante a gente falar sobre isso. A nossa médica integrativa, bem-vinda novamente. Olá, Mari, é sempre maravilhoso estar aqui, trazendo muita informação, conhecimento para todos. Muito bom te receber. E aí você trouxe esse assunto que eu achei bem importante a gente falar. Então, pensando aí nas doenças autoimunes, a gente sabe que acomete principalmente as mulheres. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho para nós sobre o que você preparou para hoje. Claro, então, é um assunto que eu me comovo muito porque eu desenvolvi uma doença autoimune com 19 anos de idade. E ali começou o meu processo de autocura, né? Eu falo assim, que foram vários momentos de altos e baixos, e a doença autoimune, ela tem isso, né? Ela tem esse perfil. Cada período é algo novo, digamos assim. O metabolismo vai se moldando, se remodelando. E entender que a doença autoimune, principalmente nas mulheres,
está muito relacionado ao contexto social, vai muito além do físico, muito além da genética, tá? Está muito relacionado aos hábitos, a contextos emocionais. Isso foi uma virada de chave para mim e que me ajudou também a entrar em remissão no meu processo de controle da doença autoimune, né? O lúpus, ele tem várias facetas. E quando eu entendi isso, através de muito estudo, muita prática, né, muitos altos e baixos, hoje eu consigo trazer mais clareza no acompanhamento com o paciente que desenvolve doença autoimune. Né, trabalhar um paciente com doença autoimune de uma forma que a gente integra esse ser humano traz muito resultado. A pessoa para de ter fadiga, para de ter cansaço mental, físico, sintomas de dores articulares, que é um dos mais comuns. A doença autoimune é um confronto do próprio corpo com o corpo. E aí, quando a gente consegue compreender o contexto dessa vida, trabalhando de forma precisa em cada etapa, tanto o processo inflamatório metabólico, crenças, questão sociais, tudo isso vai trazendo alívio e a doença vai entrando em remissão. Principalmente contexto alimentar, né? E por que será que tem tanto mais em mulheres? Já parou para pensar? Tem algumas causas, né, que a gente pode citar aqui, principalmente oscilação hormonal, né, ao longo da vida, a questão de exposição a xenotóxicos, né, a agentes que tem, por exemplo, na maquiagem, né, num produto de cabelo, num esmalte, né, algo simples do dia a dia, mas que pode ser um agente agressor e começar ali um processo de autoimunidade. Além também dos fatores emocionais, né, multitarefas, uma sobrecarga silenciosa emocional, um processo inflamatório silencioso também. Então, a gente podemos dizer que nós estamos mais expostas, né, a desenvolver doença autoimune por vários fatores, tanto físico quanto emocional. E é interessante porque você compartilha conosco que você tem esse diagnóstico e que você aplica no seu corpo, no seu dia a dia, tudo que você passa por seu paciente. Exatamente. Então, isso é algo bem interessante porque a gente vê os resultados, né, no outro, assim. Então, a gente vê a verdade, a gente vê como é possível e como faz sentido, sim, essa qualidade de vida, essa mudança de hábitos, traz saúde realmente. Não, sem dúvidas. Tem ali tratamentos, né, de medicamentoso de primeira linha que eu usei por muitos anos, sendo necessário, e a gente pode associar a isso um estilo de vida, né? É o todo, é o ser humano por inteiro. Não dá para só deixar uma medicação e falar que essa pílula mágica vai resolver sua vida. Isso é uma grande mentira. A gente precisa trabalhar tanto na causa dessa patologia, por exemplo, eu tenho um lúpus e um outro paciente tem lúpus. As causas são completamente diferentes. E a gente pode provar isso principalmente com exames específicos, né? Tanto a parte física quanto a parte emocional é totalmente diferente. É um ser humano que vai ser ali acompanhado e avaliado as necessidades específicas para que essa doença entre em remissão. Esse é o objetivo. Então, acompanhar de forma integral uma mulher com doença autoimune é trazer a consciência de que essa doença não domina a vida dela. Na verdade, você pode utilizar essa doença como feedback. O que eu posso fazer, né, para parar de ter esse sintoma? Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoimagem, a minha autopercepção de mundo? Porque a doença autoimune ela vem muito para restaurar a nossa essência. É uma loucura falar isso, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Hoje eu vejo, tá, a doença autoimune dessa forma, como uma oportunidade de renascer, de aprender com ela. E o meu corpo, ele fala comigo o tempo todo. E então, cada vez eu fico mais atenta ao que eu posso fazer para ter uma vida com mais qualidade, ambientes que eu preciso me distanciar, pessoas que eu preciso me distanciar, preocupações que eu preciso redirecionar, medicações que às vezes eu vou precisar usar, porque para aquele momento é necessário, entende? Exames específicos para aquele momento,
para direcionar melhor o quadro. Então, a doença autoimune, ela é cheia de altos e baixos. É um terreno vasto, mas que quando a gente começa a acompanhar, a ver evolução, a compreender as causas, né, cada paciente vai evoluir de uma forma muito saudável, muito digna, né? Eu vejo dessa forma, porque é muito fácil eu ouvir isso. Eu ouvi, olha, você tem uma doença que não tem cura e você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Isso para mim me deixou sem chão. Então hoje eu vivo e trago oportunidades de mudar essa realidade, de que é possível evoluir, de que é possível remodelar esse corpo. A gente só precisa compreender as causas. Sensacional, obrigada por compartilhar conosco um pouquinho do que você vive, um pouquinho do que você faz, e até a próxima. Muito obrigada, é sempre maravilhoso estar aqui, que eu possa acrescentar na vida de muitas pessoas.